Estamos aqui com o Dr. Lucas Pessoa, que é advogado, aceitou o nosso convite porque nós estamos em férias, não é isso? Sim, exatamente. Em férias, para alguns se divertirem, viajarem, mas outros não, né? Outros estão aqui aproveitando esse momento e é por isso que nós convidamos o advogado Dr. Lucas Pessoa para que ele pudesse, juntamente com a gente, nos ajudar nesse quesito. Como é que a gente pode identificar, na verdade, os golpes comuns quando o assunto é passagens, sejam elas aéreas ou não, e também na questão da hospedagem? Bom dia, Vanusa. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, há várias formas de identificar um golpe. Primeiramente, anúncios falsos. Muitos golpistas, agora mais ainda com a inteligência artificial, têm criado cada vez mais mecanismos para ludibriar os consumidores. Como eles fazem isso? Criando sites falsos, parecido com o de companhias ou de empresas oficiais. E com isso eles conseguem enganar os consumidores para induzi-los a fechar um serviço ou negócio para cair no golpe e assim perder o dinheiro. Outras formas incluem anúncios de redes sociais. Nem todo o anúncio que a gente vê na internet é de fato de uma companhia séria, de uma empresa séria. E os golpistas fazem isso também para induzir os consumidores a erro. Outra forma também até mesmo em plataformas oficiais como a Airbnb, CVC, Decolar, os golpistas agem. Como? Eles criam lá anúncios de casa de praia, hotel, apartamento, que não existem. Eles pegam fotos da internet, copiam e botam nessas plataformas oficiais como se fossem verdadeiros. E o consumidor vendo aquilo, não tendo ciência, né, do que de fato está acontecendo, acaba caindo no golpe. Doutor, hoje a gente consegue ver que até aquelas pessoas que vivem mais nas redes sociais e até trabalhando muitas vezes são pegas nos golpes e são pegas também de uma forma que jura que ali é uma propaganda de uma empresa e de repente foi feita de uma outra forma. A gente também fica muito assim preocupado com os trabalhos que muitas vezes são feitos pela própria IA, né? A forma como o ser humano utiliza, muitas vezes, deixa muito a desejar. São propagandas que às vezes se tornam enganosas. E você não sabe se ali realmente é a empresa que fez ou se foram outras pessoas com más intenções, né? Exatamente. A tecnologia tem esses prós e esses contras. Infelizmente, muitas pessoas mal intencionadas utilizam para justamente enganar, ludibriar as outras, praticar fraudes, o que vai totalmente em contra, né, com os princípios fundamentais. E geralmente eles fazem isso também para descredibilizar em marcas famosas como a Airbnb, CVC, que têm sido muito atacadas recentemente. Nossa, e aí fica muito complicado. Agora, antes da gente falar como esse consumidor tem que ficar atento e como ele pode buscar os direitos dele, tem uma outra situação que a gente tem observado nos últimos tempos. Alguns hotéis, né, algumas pousadas, elas já querem que aquela pessoa faça logo a reserva e não deixe para chegar lá e escolher, de repente, uma hospedagem para poder ficar. Isso também tem sido algo que deixa um pouquinho, é muito bom, mas ao mesmo tempo é preocupante, né, doutor? Sim, totalmente. Sem levarmos em consideração a alta demanda, ainda mais nesse período de julho, férias escolares, muitas empresas de fato se aproveitam dessa situação para tentar de alguma forma ganhar com isso, né? Através de ofertas antecipadas, reservas antecipadas. Aí tem que deixar documentação, muitas vezes você tem que deixar tudo da tua vida ali, chegar lá e corre um risco muito grande de chegar nesse hotel, nessa pousada e não ter nada. Ainda mais se você fizer pagamentos antecipados, né? Quantias muito altas para você investir no seu lazer, nas suas férias, na sua diversão e no final chegar lá e ser completamente frustrado, né? Com essas expectativas. Como é que a pessoa tem que ficar atenta e conferir e observar antes de fazer o pagamento? Ela tem o direito de não fazer um pagamento imediato, só fazer a reserva e quando chegar lá ela fazer o pagamento? A recomendação ideal é checar se de fato é uma empresa séria, com CNPJ regularmente inscrito. Você pode conferir no site da Receita Federal, no Cadastro, que é o sistema oficial do Ministério de Turismo. E lá você se certifica. Verifique também avaliações de outros consumidores que já fizeram uso daquela empresa, hotel, para verificar se os comentários são mais positivos do que negativos
e assim você também evita. Cuidado demais nunca é pouco, a gente sabe. Ainda mais na sociedade hoje que nós vivemos, em que existem tantas pessoas mal intencionadas. Com certeza. E também a forma de pagamento, o ideal é fazer sempre com cartão de crédito. Porque no cartão de crédito, Vanusa, até se você cair no golpe, a chance de você contestar depois essa compra é maior de você ser ressarcido, porque o banco ou instituição financeira tem um sistema próprio de chargeback, de onde é mais fácil de bloquear os valores. Tem como você comprovar também, né? No Pix é a mesma coisa? Diferentemente do cartão de crédito, o Pix é um pouco mais difícil. O ideal é, quando você cair no golpe e você transferir o dinheiro via Pix, é você comunicar imediatamente ao banco para solicitar o bloqueio do valor transferido. Hoje em dia tem um mecanismo especial de devolução, né, que é super essencial. Você ativa o mecanismo para você ser restituído do valor que você pagou. Bom, nesse caso, quando a pessoa vem perceber que esse golpe, de imediato, ela não identificou, ela só vai identificar bem depois, como é que fica a situação dessa pessoa? O ideal é agir rapidamente. Nossa. Reúna todas as provas, os prints da tela, print do anúncio, print do site que você fez a compra, das conversas que você teve com o vendedor, funcionário, e-mails, caso você tenha trocado e-mails com essa pessoa, e os comprovantes de pagamento do Pix, porque tudo isso vai ser necessário para contestar depois, até judicialmente, esse prejuízo que você sofreu. Como é que a pessoa pode denunciar? Né? Nesse momento, o doutor falou sobre a questão do Pix, falou sobre a questão do crédito, mas, por exemplo, de imediato, digamos que ela tenha feito através de dinheiro na mão, como é que ela faz para denunciar? O primeiro passo é denunciar na plataforma. Se foi numa agência ou empresa oficial, como a Airbnb, CVC, Decolar, conteste imediatamente nesse canal oficial. Eles sempre contêm um canal de atendimento, né, de denúncias, registre a denúncia lá. Após isso, registrar o boletim de ocorrência, super importante. Vá na delegacia de crimes cibernéticos e lá registre o boletim pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Outra coisa que o consumidor pode fazer é denunciar no PROCON também, no PROCON, e em outros canais oficiais de atendimento, como Reclame Aqui, consumidor.gov e, eventualmente, em último caso seja necessário, procurar um advogado especializado para buscar as medidas judiciais cabíveis. Como é que fica a questão das hospedagens, né? A gente está falando aí das passagens, mas aí a gente chama atenção para as hospedagens. Funciona da mesma forma? Funciona. Tirar fotos, filmar, isso tudo vai valer? Sim, fotos, filmar, tudo serve. No momento ali de uma discussão, no momento que, por exemplo, um hotel ou até o local onde você está diga, não, aqui não tem nenhuma hospedagem nem reservada e nem foi pago nada. Naquele momento é importante alguém estar filmando? Sim, é importante registrar tudo para comprovar que de fato foi uma fraude, onde você teve a sua expectativa frustrada em decorrência de atos de terceiro, no caso os golpistas. É importante registrar tudo, fotos, vídeos. De quem é essa responsabilidade na hora do golpe? Das plataformas ou, ao mesmo tempo, da empresa que, de uma certa forma, pode não ter culpa? De quem é? Depende do caso. Ixi. Em casos em que a plataforma não proveu com a segurança necessária, né? Tinha o risco de um golpista utilizar ela para aplicar golpes e a plataforma sabia, ela pode sim ser responsabilizada juridicamente por isso, porque o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores de serviço respondem independentemente de culpa quando falharam na prestação de serviço. No caso da empresa, que sabia que tinha um risco e ela não agiu para isso, ela pode sim ser responsabilizada. Em outro caso, caso o criminoso tenha agido sozinho, sem nenhum tipo de participação por parte da empresa, aí no caso vai ter que ser analisado mais profundamente o caso para responsabilizar somente esse criminoso que efetuou o golpe. Doutor, quais são os tipos de danos, na verdade, que nesse momento esse cliente... Porque ali é desgastante. Primeiro, ele está de férias, né? Está querendo curtir, está indo para se divertir e, de repente, passa por uma situação dessa. Porque, de repente, se aquela hospedagem que você tanto esperava não acontecer, ou se, por exemplo, você perder ali um voo,
é algo muito desgastante para aquela pessoa, até porque ela está de férias, está indo para se divertir. Aí vem um lado emocional também, né? Com certeza, sem dúvidas. Nesses casos, o consumidor sofreu um prejuízo tanto no âmbito do material como no moral, né? Como nós chamamos no direito. Nesse caso, ele pode sim ser ressarcido judicialmente, caso queira ingressar na justiça buscando a reparação para, primeiramente, buscar a restituição dos valores pagos e também uma compensação financeira por danos morais em decorrência da frustração, né, da tristeza, chegar lá de uma coisa que estava planejada, a pessoa geralmente gastou com mala, roupa, vestido, aí chega no momento, descobre que foi lesionada, é um golpe emocional muito forte, né? Então, sim, dá para buscar a reparação por danos materiais e morais na justiça. Doutor, hoje existe uma situação que fica muito complicado para quem muitas vezes quer contratar os serviços. Hoje a gente já não ouve falar mais em pessoas atendendo telefones, né? Sim. Muitas vezes você liga para uma empresa, a empresa não quer mais atender você. Às vezes você está falando através das redes sociais. Não, a pessoa só aceita se for mensagem, não aceita muitas vezes nem mensagem de voz. E quando você vai ligar, o telefone não quer atender mais o cliente. Então, a situação do cliente é muito complicada. Porque muitas vezes, para você ligar para uma empresa dessas vezes a empresa não quer atender. Os grandes hotéis, né, para hospedagem, as grandes empresas, elas ainda se preocupam em atender o cliente, né, por telefone. Sim. Infelizmente, esse é um padrão de comportamento que a gente tem observado cada vez mais, né? Complicado, viu, doutor? Funcionários totalmente descompromissados com os consumidores, fazendo pouca questão. E nisso, o consumidor que queria apenas exercer um serviço que é do seu direito, né? Fechar um contrato, viajar, se Tirar hospedar. até dúvidas, né? Tirar Porque muitas dúvidas. vezes você ligando, olha, eu fiz uma compra de uma passagem, fiz ali, fiz uma hospedagem aí para que, na verdade, ela venha acontecer, né? Reservei uma hospedagem para que ela venha acontecer e eu queria ter a certeza de que, de fato, eu contratei um serviço sério e real. Sim. Então, as empresas também têm que ficar atentas sobre isso, né? Totalmente. Tem que adotar padrões de comportamento que atendem às expectativas dos consumidores e também padronizar o padrão de atendimento dos seus funcionários. É um diferencial, né, doutor? Com certeza. E com isso, com a falta do atendimento adequado, também é possível buscar a responsabilização da empresa judicialmente, ou até mesmo com denúncias, como no consumidor.gov, porque sendo um funcionário um preposto da empresa, ela responde justamente pelos atos praticados por ele. Pronto, muitas vezes a gente vê empresas que dizem assim, funcionário não está mais aqui. Aconteceu algo, mas esse funcionário nem aqui está mais. Nesse momento está admitindo que aconteceu um fato dentro da empresa. Se o funcionário não está mais, isso aí é uma outra questão, né, doutor? Sim, é uma confissão, praticamente, de que houve sim uma falha na prestação de serviço e o funcionário, sendo na época preposto da empresa, ela responde independentemente de culpa, porque às vezes quer passar a culpa para o funcionário, mas na verdade ele fez aquilo dentro da empresa. Às vezes transfere a culpa até para o próprio consumidor, dizendo que não foi do jeito que ele se comunicou certo, que não foi dentro dos padrões exigidos. Verdade, doutor. Se eximindo da culpa totalmente, né? Doutor, eu queria que o doutor pudesse, se o senhor puder, deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, para terem cuidado com a questão dos golpes, principalmente nessa época. Às vezes a pessoa está ali, quer fazer logo uma viagem de final de semana, não vou aproveitar hoje, quero logo reservar uma hospedagem, tenho que aproveitar esse momento, e é nessa hora que o golpe chega, né? Justamente, Vanusa. A orientação recomendada é de que toda vez que você for realizar uma viagem, viajar para a praia, certifique-se de entrar em contato com empresas sérias, de credibilidade no mercado. Certifique-se de que o CNPJ dela está regularmente inscrito. Não clique em qualquer anúncio feito na internet, no Instagram, no WhatsApp, porque nem sempre a gente sabe se de fato aquela pessoa é uma pessoa séria ou um golpista, né, no caso. Não transferir valores antecipadamente e também não confiar em qualquer oferta que é anunciada, principalmente aquelas que são boas demais para parecer verdade, né? Com ofertas de 40%, 50% abaixo da média do valor de mercado. Não transferir valores, certificar-se de que é uma empresa séria e conferir a reputação da empresa.
Muito bom. Inclusive, a gente conversou na semana passada sobre essa questão de colocar o nome publi, né? Lá estabelecido ali nas informações. Pode não valer de muita coisa, mas ali você já está sabendo que é uma propaganda e se as propagandas querem, de fato, serem sérias, elas têm que se compromissar, nem que seja para deixar algo que elas possam dizer, não, aqui é a nossa empresa mesmo. Aqui, de fato, é a nossa empresa. Nem que seja uma logomarcazinha ali que muitas vezes passa despercebido, mas que vai comprovar que aquela empresa ali, olha, você vai observar tal marca, tal informação, porque quando isso acontece, você ajuda o seu consumidor. Justamente. É a gente, na verdade, a empresa enganar os golpistas. Sim, também. Né? Sim. Infelizmente, né, doutor? Sim, conferir se a página é realmente a verificada pela empresa, né? No Instagram, principalmente com aquela setinha azul, né? Sim. De perfil verificado. Avaliar os comentários dos outros consumidores para ver se a empresa fornece o serviço de forma adequada, de forma mais positiva que negativa. Ter cuidado com os perfis criados recentemente, porque os golpistas se aproveitam dos perfis falsos para copiar as informações, criar anúncios falsos e, assim, tentar ludibriar as pessoas a cair em golpes. Doutor, muito obrigada. Vamos deixar aí o Instagram para quem quiser entrar em contato com o doutor. Meu Instagram é ADV Lucas Pessoa, Lucas com K. Muito obrigada, tá, doutor? A gente volta com Direitos e Deveres na próxima semana.